na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa ata no livro 515. Cadê aqui, então? 515 da nossa ata. Vamos adorar o Senhor. Hoje o nosso culto é o culto de missões. Eu já quero estar apresentando aqui o nosso visitante. Temos aqui o nosso pastor José Martins Filho, nosso evangelista Jefferson aqui, ao prazer, falar de missões aqui, do Centro de Deus, um homem que está vivendo missões no campo. 515 irmãos, vamos ao nosso Senhor, tirar para fazer aqui. Não vai voltar. Pelos vales eu peregrino vou.
Jardim Babel é o Edmarco e Cida. Edmarco e Cida. Mas nós temos aqui o Messias, a esposa da questão. Bem-vindo, Deus abençoe. Que é uma jovem também. O nome? Dora. E o seu nome? Nicole. Como é que vamos dizer também você que está nos assistindo do seu lado? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus tem uma bênção para você também. Como vamos dizer todos, tantos os assistentes à distância como os que estão aqui? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos convidar o nosso grupo de louvor, depois a mocidade, as crianças e a mulher feminina e as oportunidades do verão. Agradecer a Deus por estar aqui esta noite. Deus tem preparado grandes coisas para nós, como é bom estar no ambiente onde Deus está e Deus se manifesta. Os conselhos estavam numa vigília essa madrugada, lá no Jardim Babel. Glória a Deus, aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Amém? Irmãos, estamos numa certeza iminente de que todo o palco, todo o cenário já está preparado para a revelação daquele que há de se intitular diante de Cristo. Este ser que virá para causar um grande impacto, mudando a forma de agir da humanidade. Ele vem unir, ele vem dissimular uma paz, e a Bíblia diz que ele vem para enganar, Samuel. Ele vem iludir, ele vem mostrar coisas que não existem e prometer coisas que jamais podem ser reais. Mas a Bíblia também diz que só existe dois motivos para este ser ainda não ter sido revelado. Primeiro, o Espírito Santo que paira sobre a terra. Segundo, a igreja que aqui ainda o está. O anticristo, ele já tem um cenário preparado, ele já tem um ambiente bem organizado, e o palco dele nunca foi tão apropriado para se apresentar quanto está sendo agora. Se João já acreditava na vinda de Cristo ainda em seu tempo, eu mais do que nunca creio, porque os sinais estão cada dia mais evidentes, e o cenário está pronto. O anticristo está preparado para a sua apresentação, porque Cristo já está nas portas, porque Cristo já está
não é, a nossa participação com eles. Então hoje é o dia de você deixar a sua contribuição também, não é, para o sustento dos nossos missionários. Então, irmãos, enquanto você recebe o envelope e já tem o seu alvo, já vai colocando aí. Louvado teu nome. Louvado teu nome, Senhor. Salve a igreja com paz, Senhor Jesus. Amém. Feliz, irmão, porque está aqui novamente. Revendo os irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz. Glória a Deus. Eu não sou muito de falar, não. Vou deixar o louvor da paz do Senhor. Amém? Peço que o Mateus coloque, por favor. Deus poderoso. Convido o pastor Martins para lá comigo. Convidando uma garganta um pouco, porque ontem foi a vigília, foi muita glória ali naquele lugar. Aleluia ao teu nome, Senhor. Louvado teu nome. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Nos ajude. Vai, Celeste. Que não vai deixar essa luta de nada. Por mais pressão que seja a situação.
a festividade das irmãs, para a misericórdia de Deus. Eu sou a líder das irmãs lá no Pernambuco. E eu estava orando, falei, Jesus, quem eu vou trazer para ministrar na sua casa, nessa festividade? E aí veio a irmã Ana Elizabeth. Eu falei para o meu pastor, porque tudo que eu faço, a gente faz, tem que conversar com o nosso pastor. E eu perguntei para ele, ele falou, já assinado, pode trazer. E nossa festividade é junto com os varão, é unificado, varão com varoa, porque a igreja de Santa Cruz é festeira, é festa o ano inteiro. Aí não tem muita vaga, a gente coloca os varão com as varoas. E foi uma vez, e aí quando a irmã Ana ministrou, no final ela me chamou lá no altar. E disse que Deus estava me dando uma visão para ela. E eu fui e ela disse, olha, Deus estava me mostrando, irmã Zélia, que tinha um coisa escuro, bem frente, na sua frente, um buraco negro, que você ia cair dentro dele e nunca mais você ia sair. Porque os irmãos sabem, alguns sabem, eu fiquei 2 anos depressiva. E eu achava que não existia, irmão, depressão, mas existe sim. Existe sim. Porque teve uma vez que a minha mãe, que Deus levou ela, já tem 7 anos, 8 anos por aí. Eu não sou mais a mesma Zélia, mas o Senhor está me sustentando, a obra dele. E Deus usou a irmã Ana e falou que ele estava me curando naquela noite de depressão. E a partir daquele dia, irmão, nunca mais eu tive crise. Deus levou sua serva daqui, para lá para o Pernambuco, para me entregar o recado dele. E eu recebi, irmão, porque eu tinha crise que eu gritava, sem parar, dava vontade de sair correndo. Aí fala, por que mulher de pastor tem isso? Mulher de pastor tem muitos problemas. Quem é pastor tem muitos problemas. E existe depressão sim. E se você tem um irmão que está passando por isso, ajude o seu irmão na oração. Porque a medicina não deu a cura, mas o Senhor Jesus deu. E a partir daquela noite eu recebi. Não tive mais remédio. Não tive mais crise. Meu esposo me surpreendeu, não recebeu. Ele cuida de 4 igrejas no céu. Cuida de uma esposa depressiva dentro de casa. Quem dentro de casa sabe que quem sabe fazer isso, eu não fazia nada dentro de casa. O que eu fazia na minha esposa, se eu vou botar para fora, para fora. Mas o Senhor me deu vitória e me trouxe nesta noite, neste lugar, para falar que Ele cura, Deus de milagre. Você pode dar glória para o Senhor Jesus nessa noite. Porque Ele é o que está na minha vida e na sua vida. Ai, eu acho Você não sabe não, quando eu sofri. E eu disse assim, ó, meu nome de Deus, Ele cuidava durante o dia. E à noite ia para casa do Senhor. Mas o Senhor me deu força novamente para fazer os afazeres em casa. Me deu força para ir para a casa do Senhor com Ele. E eu só pedi uma coisa, Senhor, me dê a cura para me fazer a obra do seu filho. Porque o inferno, irmão, não podia ser com ele, porque nós viajamos muito. Mesmo assim, depressiva, eu fui para o Ceará. Ele foi convidado para pregar lá no Ceará. E eu fui, eu disse, eu não vou, porque eu só estou chorando, eu não vou para o culto. Ele disse, não, você vai. Aí eu, quando a irmã dele ligou para mim, a esposa do pastor, eu disse, não, irmã, ela pode vir, se a senhora quiser chorar, a senhora chora. Mas vem, aí eu fui com ele, e ele ministrou lá no aniversário da igreja, e deu tudo certo para a glória de Deus, irmão. O Senhor ora pela gente, amém? A igreja era uma bênção em Santa Cruz. A gente queria ter que o pastor gente fosse agora, no dia 19 aniversário, mas ele falou que não pode. Mas a gente entende, né, irmão? Entende. E ore também pelo pastor Gênesis, irmão. Ore pelas esposas dos pastores também. Amém? Paulo, já dessa oportunidade.
Jesuíno para dar um beijinho na flor. Aqui está muito bem, presidente. Aqui está o nosso banner de missões. Se vocês olharem ali embaixo, é o trabalho de Santa Cruz do Capibaribe. Quantos anos estamos lá? Vamos fazer 8 anos. 8 Igreja anos. organizada. Igreja organizada. E aconteceu isso aí. Foram para lá. Eu tenho 10 anos. Glória a Deus. Maravilha. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus, amém? Os irmãos que estão além com Jesus. Graças a Deus. Coisa mais linda é quando a gente está na casa do Senhor, todos reunidos para nos adorar o nosso Deus poderoso. Eu quero dizer para os amados que todo mundo já sabe que eu trabalho no hospital. E eu quero dizer para os amados que grandes coisas, através daquele que tem o Espírito Santo de Deus, Deus realiza muitas coisas aonde você anda, aonde você passa. Eu quero dizer para os irmãos que uma vez eu entrei dentro de um quarto de uma criança. Ela estava internada ali dentro do quarto e o Senhor falou assim: você vai orar por essa criança. E ali para orar para as crianças, precisa falar para a enfermeira, precisa conversar com muita gente lá. E passou a semana toda. Quando foi na sexta-feira, eu falei: Senhor, eu vou naquele lugar. Cheguei e conversei com a enfermeira. E ela foi: eu vou te acompanhar até lá onde essa criança está. E ela me acompanhou. Irmão, eu cheguei ali, conversei com a mãe daquela criança e orei pelaquela criança. Eu quero dizer para os amados que a enfermeira que me acompanhou era desviada. Aleluia. E ela falou assim: ó, a partir de hoje você vai começar a orar por mim, porque eu sou desviada. Louvado o nome de Jesus. E eu quero dizer para os amados, com 2 dias, depois que eu orei pela criança ali, o Senhor tirou aquela criança de lá do hospital com cura, uma libertação. Louvado o nome de Jesus. Porque é dessa maneira, irmão. Eu vejo um pastor aqui falando na semana passada sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você: anda com Jesus e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, e você fica com o seu ouvido afinado para ouvir o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes as pessoas podem falar assim: mas tem crente sem o Espírito Santo de Deus? Tem. Porque uma vez eu estava no Jardim Mabel e uma pessoa, depois do culto, ela me procurou e falou assim: irmão Neto, uma pessoa que foi nos visitar, ele falou assim: irmão Neto, já faz 7 meses que eu não sinto a presença de Deus. Isso é preocupante, irmão. Quando terminou o culto, eu estava alegre, eu estava feliz, mas com a palavra dela eu fiquei triste. Por quê? Porque 7 meses sem existir a presença do Espírito Santo de Deus, irmão, isso é preocupante para o povo de Deus que está, aleluia, na casa do Senhor. Aleluia. Jesus, em qualquer momento, ele pode te chamar. E aleluia, se você não estiver andando com o Espírito Santo de Deus, você não vai ver Deus chamar você. Aleluia. Continua na criação do Senhor, continua obedecendo a palavra. Muitas das vezes as pessoas querem imitar as pessoas do mundo. A coisa maravilhosa quando você olha para o servo de Deus dentro da igreja e você fala assim: eu quero imitar aquele irmão. Que você não pensa isso e não faz isso, a partir de hoje você vai fazer. Aleluia! Porque coisa linda, coisa maravilhosa quando você olha para o de Deus e fala assim: eu vou imitar ele. A senhora precisa da oportunidade de nós. Amém? Vamos orar pelo nosso pastor.
foi para Pernambuco, deixa agora ele falar. E vamos agradecer a Deus, pela vida do céu, Louvado teu nome. mais celeste. Louvado teu Está o nome. teu Espírito Santo. Na cultura que se lançou no campo. Louvado teu nome. Que alegria nossa de acompanhá-lo, eu estar acompanhá-lo, trabalho mesmo, coração e uma pequena vida. Mas que o Senhor continue com essa vida, com a esposa e com o ministério de Santa Cruz do Capuvaí. Tudo que ele faz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez, meus irmãos. Glória a Deus. É uma alegria imensa estar aqui de volta. Estou um pouco rouco porque estava vigília ontem. Glória a Deus. Foi uma bênção de Jardim Abel. Mas a minha satisfação de rever os irmãos é muito maior do que a minha roupa. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria de vocês sentarem um pouquinho, depois a gente vai ver o texto fora. Pedir a permissão do pastor. Louvo a Deus e ter a confiança do nosso pastor e estar aqui nessa noite. Confiança de nos prestar aqui o público para ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, o Gerson nos trouxe. O pastor Gênesis, para nós é um pai. Eu louvo a Deus pela vida dele. Desde que estive ali no estado de Pernambuco, ele tem nos ajudado, não só financeiramente, mas espiritualmente também. Então, vamos a Deus pela vida dele. E eu não poderia sair daqui sem prestar um relatório missionário para essa igreja. Eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso. Obrigação de prestar um relatório sobre os trabalhos que têm sido realizados ali no estado de Pernambuco, ali na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, agreste pernambucano. Temos ali a igreja 7 e esse ano de 2022 foi um ano muito difícil. Aliás, esses 3 anos, últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, um ano muito difícil, principalmente você atrair almas para a igreja. Muito difícil mesmo. E esse, por incrível que pareça, o ano de 2022 para nós foi mais difícil do que o ano de 2020 foi o ano da pandemia. Porque depois da pandemia, eu vou explicar por quê. Depois da pandemia, as pessoas ficaram muito aquém, né? Ficaram mais em casa. Eles ficaram com medo, atemorizados, né? Se acostumaram a ficar em casa, todo em casa. Então, por exemplo, lá nós temos cerca de 100, entre membros e congregados, 100 pessoas na igreja 7. Hoje nós temos cerca de 80, porque 20, depois da pandemia, ficaram em casa, ou saíram da igreja. Então isso trouxe um prejuízo, a pandemia muito grande, acredito, para todas as igrejas. Mas mesmo assim, esse ano a gente batizamos ainda 6 pessoas ali na cidade, aliás, no estado de Alagoas, ali na tribo Vassucocaba, na tribo indígena, e nós temos uma parceria com a igreja ali da restauração ali da tribo indígena, e tem sido uma bênção. Nós batizamos ali, fomos lá e fizemos um batismo com eles, foi uma bênção. E temos também uma congregação na cidade de Santa Maria, e temos ali cerca de 20 pessoas, acredito, entre 15 e 20 pessoas também, fomos atingidos também, acredito que todos. Também temos ali na cidade de Alagoinhas, o Campo do Magé. O Campo do Magé é um local onde é uma antiga tribo indígena, mas lá existe ainda a Associação dos Quilombolas. Existe a associação, inclusive nós tem uma escola que foi construída lá pelo governo federal, muito bacana lá, mas é um lugar muito difícil, sabe? É anual, lá nessa época faz frio à noite, faz frio lá, muito frio mesmo, e nós temos uma congregação lá nesse povoado chamado Campo do Magé. E quando nós estivemos lá, nós levamos roupa, levamos alimentação, porque é um povo muito carente. Eles são da família do pastor Paulo Francinetti, né? Lá tem
a irmã dele, tem sobrinhos, por isso que eu conheci essa obra lá. Então tem sido uma bênção, graças a Deus. Agora, no próximo dia 25, nós vamos estar ali, fazendo culto de ação de graça ali, pelaquela congregação ali também. E também temos um trabalho de Caruaru, mas o trabalho de Caruaru, infelizmente, foi um trabalho que eu tive que sacrificar, porque nós pagávamos aluguel e depois teve um problema, nós não tínhamos condições de pagar, mas tem um ponto de pregação lá. Não quer dizer que fechou, a igreja continua lá, no ponto de pregação, na casa do diácono Adriano. E no Recife, nós temos um ponto de pregação também na casa do diácono Samuel, e acredito que está surgindo aí um novo ponto de pregação lá, estamos trabalhando, glória a Deus. E em Vertentes também tem um ponto de pregação na cidade de Vertentes, que é onde eu moro. Então são esses trabalhos que nós estamos, e é muito trabalho, não é pouco, é muito trabalho. Para você ter uma ideia, você ganhar almas no Agreste pernambucano, é você arrancar, na verdade, a idolatria do coração das pessoas. Eles entram com usado, com o braço, no pescoço, mas você deixa ele lá, usado dele, não tem problema. Mas o Espírito Santo vai fazendo a obra, vai mostrando que ele não precisa mais daquilo. De repente eles mesmos tiram e estão ali adorando ao Senhor. Eu quero prestar esse relatório para a igreja, mostrando que a contribuição de vocês, a ajuda que vocês mandam ali, é muito, mas é muito, muito gratificante mesmo ali para a obra que nós estamos realizando aqui. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu vi a irmã Meire falando aqui. Eu disse, meu Deus, a irmã Meire, ela está pregando, não vou pregar. Glória a Deus. Atos 16, versículo de número 9. Atos 16, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Glória a Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu vou repetir. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando nós lemos esse versículo apenas, já nos chama a atenção, porque dentro desse versículo há um pedido de ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, ele tem uma visão onde há uma necessidade na Macedônia. Paulo está na Ásia Menor. Ele vai atravessar e vai para a Europa para ajudar alguém que está pedindo socorro. E para atravessar e até onde, na verdade, havia pedido de socorro, Paulo passou por algumas privações. Porque fazer a obra missionária requer, primeiro, dedicação a Deus. Se você não se dedicar a buscar o Senhor diariamente e a entender que missão é obra urgente, ou nós fazemos agora, ou nunca mais, nós vamos apenas ficar assistindo aos programas que as pessoas passam ou se assistem na televisão ou na internet. Você vai se emocionar com o trabalho, mas você não vai se levantar para fazer absolutamente nada. Ou nós entendemos que é urgente a obra missionária, ou nós vamos ficar. Existem dois tipos de missionário, queridos. Dois tipos de missionário. O missionário que está no campo, que está pelejando, que o diabo está puxando a alma de um lado
e o missionário puxando o outro. O diabo puxa de um lado e o missionário puxa do outro. E existem outros missionários que estão de joelho, orando e ofertando, para que aquele missionário seja bem sucedido no campo. Eu não sei que tipo de missionário é você aqui, né, Senhor? Não sei se você é de um lado ou de outro, mas se você não é do lado de outro, Deus te trouxe aqui para te alistar nessa noite, porque tem alistamento para você. E quando eu vejo aqui Paulo ter essa visão, diz que logo depois da visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo entende que essa visão há um compromisso dele sair onde ele está para anunciar, proclamar as boas novas. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E em uma colônia estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas, para dentro do rio, onde julgávamos haver lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo então toma a posição de ir, e ele vai atrás da visão dele, mas no caminho ele vai procurar se abastecer de Deus. Ele vai procurar um local para que ele e os seus companheiros fossem orar, fossem buscar Deus, fossem se abastecer de Deus. Sabe, eu vou abrir um parênteses. Irmão, para você ser missionário, você precisa entender que fazer missão sem oração é fazer turismo em qualquer lugar. Você vai para uma cidade e você gosta da cidade e você fica ali, mas você não abre a boca para falar de Jesus para ninguém. Sem oração e sem o Espírito Santo, você faz turismo, mas você não abre a boca para falar de Jesus. Você gosta até do lugar, só do lugar bom para morar, mas Deus não te chamou para você gostar do lugar para você morar, não. Deus te chamou para você anunciar as boas almas de salvação. Quando eu cheguei na cidade de Santa Cruz, eu odiei aquele lugar, o bairro principalmente. Cheguei ali, eu falei com a minha esposa, eu disse, se ela dizer que não gosta daqui, graças a Deus, eu fui aqui com o Senhor que me trouxe a gente para cá. Eu perguntei para ela, você gostou do lugar? Ela disse, nossa, que lugar feio. Eu disse, graças a Deus, não é aqui que Deus vai deixar a gente. Louvado seja Deus por isso. Deus confirmou no coração dela, mas não era apenas as nossas emoções, era apenas nós querendo ter uma zona de conforto, um lugar bonito para ficar. E escuta, fazer missão não é escolher um lugar para você ficar. Fazer missão é você ouvir o gemido das almas, dos teus ouvidos dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. É você ouvir o clamor das almas. Simplesmente, se nós não tivermos esse sentimento, nós vamos ficar nas nossas emoções. E a emoção, a gente fica no lugar, gosta dele, quer morar lá. O irmão Jesus falou, eu fui para o hospital, estava esperando uma oportunidade para que Deus me usasse para orar pela criança. É isso que a gente tem que fazer. É pedir a Deus uma oportunidade para exercer o nosso chamado. O maior chamado de um servo de Deus é ele servir ao exército celestial. Deixa eu te falar uma coisa. Você, a tua chamada é mais importante do que ser presidente da República. Porque o presidente da República, ele cuida das coisas da terra. Mas evangelista, missionário, que anuncia o evangelho, cuida das coisas do céu. Você precisa entender, você é mais importante que o ministro da defesa. Você é mais importante do que o governador, do que o prefeito.
Quando eu digo isso, não é você se exaltando, é você reconhecendo quem você é, para que o Senhor te chamou e te alistou. Se Deus te chamou para essa obra, você precisa dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando a gente se depara com o capítulo 6 de Isaías, ele também achava que estava pronto para a obra. Ele achava que estava pronto, mas chegou um momento que o Senhor mostra o céu para ele. E quando ele vê o céu, aí ele vê como ele estava despreparado. Quando ele vê o céu, ele diz: ai, miserável homem que sou, homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías entendeu que ele precisava se preparar antes, porque quando ele viu o céu, ele olha para ele, olha para o céu e diz: não tem condições de eu falar das coisas do céu do jeito que eu estou. Eu preciso me purificar. E o Senhor vê a intenção, então ele manda um anjo lá, toca na tenaz, toca nos lábios, purifica, e depois ouve um clamor. E agora, quem que vai? Aí ele se apresenta: esse aqui, eu estou preparado. Você precisa entender, você precisa estar preparado quando o Senhor te chamar, para você exercer a função a qual o Senhor te chamou. E então, quando Paulo e Silas vão em encontro a essas mulheres, lavando roupa, ele começa a falar do amor de Jesus. E elas então entendem, recebem. E a primeira coisa que ela quer é ser batizada, então recebe o batismo. Então Paulo já começa a fazer a obra. Ele começa ministrando, levando, porque havia no ouvido dele ainda ele caminhando, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele diz: aonde é? Onde é esse clamor? Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele está lá. Depois ele passa e encontra uma menina, uma jovem que está dando luta a seus senhores. E ele então passa alguns dias ali, semanas ali, pregando o Evangelho. E aquela menina começa a elogiar ele. Cuidado com os elogios. Os elogios muitas vezes te colocam você no chão e você não percebe. Porque quando você começa a ser recebendo a glória, você não percebe. Tua oração não é mais a mesma, tua pregação não é mais a mesma, porque você está recebendo aquilo que não é seu, é de Deus, é dele. Receba só o que é seu. O que é de Deus você não. Ele disse que não divide a glória dele com ninguém. E aí então ele percebe que aquele elogio está incomodando. Então ele vai aqui. Ele expulsa aquele espírito que está no corpo daquela jovem. E aí o que acontece? Por ele tomar essa posição, então vai haver o que? Oposição. Irmãos, não pense que você vai fazer missão e não vai ter oposição. A oposição vai se levantar contra você. Porque quando nós abrimos a igreja que é lá na garagem, a oposição se levantou. Dizia que aquela igreja é uma igreja clandestina, que aquela garagem era uma igreja clandestina, dizendo que ali tinha falso profeta, que era uma seita nova que tinha chegado ali naquele bairro. E não eram pessoas que não confessavam a fé, não. Eram pessoas que confessavam a fé. Eram cristãos mesmo que falavam isso. Mas mesmo assim, nós não ouvimos os rumores de dizer que era aquilo que nós não éramos. Nós continuamos pregando o Evangelho, anunciando, avançando. E o Senhor foi trabalhando, queridos. Quando Paulo então foi levado para os magistrados, e lá foi sentenciado, açoitado, rasgaram suas vestes, bateram nele, colocaram ele no tronco. E Paulo ficou lá. Ele não ficou murmurando, porque ele disse: poxa, eu estava numa zona de conforto. Eu estava lá, sabe, organizei as igrejas. Tinha lá o pessoal que estava lá e eu já estava bem sucedido. Tinha lá os meus obreiros. Mas agora o Senhor mandou atravessar a Macedônia. E eu chego aqui e apanho. Sou injuriado, sou humilhado. E agora sem nenhum motivo sou preso. Paulo não pensou nisso. Paulo ainda estava no ouvido dele ainda o clamor que ele me dá visão. Atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ajuda-nos. Mas
Paulo não entendia, porque, querido, havia um propósito nessa fala, desse pedido, havia um propósito, e todo propósito, para chegar lá, nós precisamos enfrentar o processo. Não existe cumprimento de propósito sem enfrentar o processo, porque o propósito era chegar lá na Macedônia, o propósito era ouvir e atender o que Deus estava pedindo, mas havia um processo para ele passar, e o processo agora chegou. Se levantaram contra ele, rasgaram as suas vestes, bateram nele e prenderam ele. Mas diz que perto da meia-noite, não foi meia-noite, perto da meia-noite, eles decidiram fazer um culto na cadeia. Já que eles deixaram ele cultuar na sede, não deixaram ele cultuar, eles vão fazer um culto aqui na cadeia. Vem cá, Jefferson. Louvado é o teu nome, Jesus. Eu imagino Paulo olhando para Silas e dizendo: Silas, como é que está a tua costas aqui, meu Deus? Nossa, toda rasgada, toda acinzentada. E aí, e Silas disse: deixa eu ver a sua. Toda acinzentada, toda rasgada, todo cheio de vergões nas suas costas. Mas eles disseram: está sangrando? Está sangrando, está doendo? Está doendo. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou adorar a Deus e tu vai orar. Eu adoro e tu ora. Mas nós não vamos se prostrar diante do processo. Está sangrando, mas no meu ouvido está dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Está sangrando, está doendo, mas eu vou cumprir com o meu chamado. Eles começaram a adorar, eles cultuaram, eles prepararam o ambiente para que a presença de Deus viesse sobre aquela cadeia, sobre aquele ambiente. E diz que quando eles começaram a adorar a Deus, quando eles começaram a orar, todos os cárceres foram abertos, todas as cadeiras se abriram, e todos os presos estavam ouvindo a oração e o clamor. Olha, sabe o que acontece? Os dois decidiram cultuar, e tinha uma plateia lá que disse: eu não vou ficar parado. O que é que está acontecendo nessa cadeia? Tem um culto, nós nunca ouviu isso, mas sabe o que está acontecendo? Está alegrando teu coração? Diz: está alegrando meu coração, e o meu também. Então eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti. E diz: quem é esses homens? Vai dizer: esse canto que é tão lindo. E começou um culto maravilhoso ali naquele lugar, irmãos. Não existe culto frio. Não existe culto frio. Uma vez o culto foi tão frio. Existem pessoas que não vieram interessadas a cultuar o Senhor. Não existe culto frio, não. É impossível ter um culto frio na presença daquele que manda. Calma aí. Não existe culto frio na presença daquele que é fogo. É fogo. Eu entendi porque que Misael, Ananias e Azarias, eles não foram queimados na fornalha. Eu demorei a entender, mas depois eu entendi. Por que eles não foram queimados ali? Primeiro, é que eles não se prostraram diante da estátua. Mas não foi só isso não. É porque, na verdade, o fogo de Deus estava dentro da fornalha. O fogo da fornalha não era nada diante do fogo de Deus que estava ali dentro. Sabe por quê? Porque esse mesmo fogo se apresentou para Moisés numa sarça que não se consumia e falava com Moisés. E esse mesmo fogo se apresentou na fornalha. E quando eles chegaram, o fogo já estava lá. Por isso que o fogo da fornalha não consumiu eles. Você está entendendo? Não existe culto frio. Quando está fogo, está lá. Só precisa
entrar nesse fogo. Quem quer entrar nesse fogo nessa noite? Você precisa entender isso. E Paulo e Silas, então, eles não hesitaram no momento de cultuar a Deus, mesmo sangrando, mesmo apanhando, mesmo sendo humilhado. Deixa eu ver se tem alguém sangrando. Deixa eu ver se tem alguém que apanhou hoje. Deixa eu ver se tem alguém que tem alguns vergonhas nas suas costas aqui. Deixa eu ver que alguém. Não tem ninguém. Então você tem mais motivo de Paulo e Silas para adorar o Senhor. Você tem muito mais motivo de render graça a Ele, de dizer para Ele que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor. É o processo. Apanhou. Está pensando que é fácil? E aí de repente, o carcereiro, ele olha todas as prisões abertas. E ele então, porque naquela época ele tinha que cuidar dos presos, senão ele pagava para a morte. Então, ele quis antecipar a morte dele, a sentença dele. Então ele vai lá e tenta se matar. Então Paulo se joga na frente. Não te faça isso, que todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Irmãos, vamos aqui. A nossa mente é pobre demais para entender isso, sinceramente. Vamos lá. Então quer dizer que o cântico de oração de Paulo e Silas fez com que todos os presos ficaram atônitos. As cadeias se abriram, todas as prisões que eles estavam presos, os delitos que tinham cometidos ali, todas abertas, e eles não saíram, não fugiram ninguém saiu. Olha, eles não precisam nem a cadeia estar aberta para eles fugirem. Imagina a cadeia aberta, e eles ficaram ali atônitos, ninguém saiu ali do pé dali. O que aconteceu ali? O que aconteceu foi o seguinte: enquanto Paulo e Silas estavam louvando, engrandecendo o nome do Senhor, orando, aí de repente lá no céu, eita, o Senhor ouviu o clamor e a adoração. Diz: eu estou ouvindo coisa lá da terra que parece com aqui no céu. Quem é? Dois homens que estão com o coração quebrantado, e o coração quebrantado eu não posso rejeitar. Está ali, subiu aqui. Fala o seguinte: manda um terremoto lá particular. Como assim terremoto particular? O terremoto não vai atingir a cidade. Não vai atingir a cidade. Esse terremoto vai para onde? Particularmente onde está Paulo e Silas. O terremoto vai chegar, vai abalar as prisões e vai abrir todas as cadeias. Todos vão ficar livres, mas ninguém vai sair de lá. Como assim? Livre e não vai sair? Tem a oportunidade de sair, não vai? Não! Por quê? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E se a presença de Deus estava ali, ele estava dizendo: eu não vou sair daqui para lugar nenhum, não, porque a presença está melhor do que eu sair daqui. A presença paralisa, irmão. Escuta, o inimigo, quando ele vê a presença de Deus, sabe o que aconteceu com o gadareno? Quando ele viu a presença de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele se prostra e adora. Você entende isso? Ele se prostra e adora o Senhor. Agora a gente estamos sem consciência, não estamos com a mente perturbada, e a gente entra num ambiente desse e a gente não consegue oferecer a nossa melhor adoração ao Senhor. Tem alguma coisa que não está funcionando. Você entende? Pastor, mas qual é a melhor adoração? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer igual aquela mulher, pega a tua melhor parte e traz tudo, querido. O que ela levou? Um vaso de alabastro. Quanto custava? 300 denários. Valia o quê? Um ano de trabalho. Alguém trabalhava na agricultura, e ela chega lá e não hesita de dar o melhor. Sabe o que eu aprendi? É que nós, quando chegamos na casa do Senhor, a gente não tem que pedir nada. Primeiro a gente tem que entregar para receber alguma coisa. Você entende? Primeiro você entrega, depois o Senhor te dá. Porque quando você entrega, você está entregando antes. Você não vai barganhar com Deus, você vai entregar o que é de melhor para Ele.
Mas o que é que a gente faz? A gente fica pensando em casa, fica pensando nos problemas e a gente fica paralisado. Mas aqueles presos não, eles ficaram paralisados por causa da presença de Deus naquele lugar. E aí eles fazem uma pergunta: senhores, o que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? E ele disse: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí Paulo entendeu, pastor Jesus. Aquele clamou: atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Ele disse: eu entendi. Eu precisava passar por esse processo para cumprir o propósito. É isso mesmo. Eu tinha que passar por esse processo de apanhar, de ser humilhado, porque tinha uma alma dentro da prisão que precisava ouvir a palavra do Senhor. E ele pega, leva ele, lava os seus vergões, leva para a sua casa, dá comida para eles e leva eles de volta para a prisão dos magistrados. Diga para eles, para se apresentar. Ele disse: não, eles açoitaram os cidadãos romanos, eles que venham aqui nos soltar. Paulo agora ficou ousado, porque recebeu a presença poderosa da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando se fala de processo, ninguém quer passar, é verdade ou não é? Mas não tem como você fugir, não. Você tem propósito? Deus tem propósito na sua vida? Então não tem como você fugir do processo. Não tem como ultrapassar a etapa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou encerrando já. Escuta. Nós fizemos uma viagem missionária. O pastor Genilson, lá na cidade de Pacajus, a igreja Obra de Restauração, lá em Pacajus, no Ceará, nós fizemos uma viagem missionária, eu saí do Pernambuco, eu encontrei que ele foi buscar lá, a gente fomos para, aliás, eu saí do Pernambuco, fui para o Ceará ele alugou uma dublô, e nós fomos para Rio Grande do Norte. Chegando no Rio Grande do Norte, na trajetória até chegar lá, do Ceará para lá, a minha mala caiu. E a gente pensou que era outra mala. Eu disse: cadê a mala? Irmão, não sei quantos quilômetros para procurar essa mala. E onde é que está essa mala? Não encontra a mala. Você acredita, queridos, que alguém no Facebook colocou lá nos achados e perdidos, nós encontramos essa mala? Você acredita? Só Jesus para fazer isso. É só Ele. Nós encontramos a mala e voltamos tudo de novo à viagem. Chegamos lá, ficamos hospedados na casa de uma senhorinha de mais de 70 anos que eu nunca vi, um cego, filho dela cego, olha só. Ficamos hospedados ali, fizemos um culto maravilhoso, mas de repente aquele homem, quando a gente chegou com o carro, que foi entrar na garagem, ele chegou e falou assim: lá dublou. Eu disse assim: não é sério, não, ele está cego. Então o barulho do carro dizendo que é uma dublô, e eu perguntei para a mãe dele: ele é cego? Eu disse: é sério. É sério, mas ele depois ficou cego assim, Deus deu uns dons para ele. E no culto à noite nós conversamos, e ele contou sua experiência, porque ficou cego, e eu fiquei atônito com ele, porque ele falou. Ele disse: olha, vocês estão vindo aqui para mim, não fique com dó de mim não olha para mim não, isso aqui não é nada não, isso aqui é misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque sabe o que aconteceu comigo? Na verdade, Deus me cegou para me enxergar ele. Você entende isso? Deus me cegou para me enxergar, porque quando eu estava vendo as coisas, eu estava na prostituição. Então foi necessário eu ficar cego para enxergar o Senhor, para enxergar Ele. Eu não quero que o Senhor me tire do mal, eu quero ficar assim mesmo. Foi necessário acontecer isso. Depois disso, nós fomos para a cidade de Pombal, na Paraíba, sertão da Paraíba. Depois fomos para a cidade de São Pedro. Na cidade de São Pedro tem uma congregação da obra de restauração. Nós fizemos um trabalho ali à noite. E no outro dia nós fomos embora, mas irmãos, tem um pedido de socorro. Eu disse: pastor, ele disse: tem um pedido de socorro de um jovem que está acorrentado. Eu disse: isso o pessoal está dizendo que ele é endemoniadíssimo, tipo um gadareno. Vamos, olhou para mim: vamos. Eu disse: o Senhor mandou a gente vir fazer o quê aqui? Não é fazer a obra? É que nós vamos. Chegamos já para ir embora, passando nesta casa.
corredor, lá no fundo do corredor, estava lá um jovem de 18 anos, acorrentado mesmo. E tinha lá, o que tinha lá? Tinha um local dele fazer necessidade e um ventiladorzinho para ele, só, mais nada. E ele acorrentado, sem camisa, de short. E eu conheci aquele menino quando ele tinha 12 anos, quando eu fui fazer um trabalho missionário na cidade de Pombal, na sertão da Paraíba. Eu conheci ele lá, tinha 12 anos, ele já tem 18 anos. Quando eu vi aquele menino, eu disse: não é o nome dele, era Rian. Disse: não é o Rian, não. E o pastor disse: é o Rian, deixa. E quando eu fui me aproximando daquele menino, ele se levantou. E quando ele se levantou, ele olhou para mim e disse assim: graças a Deus que o pastor que tem autoridade chegou aqui desse jeito, irmãos. Eu não estou falando isso para envanecer nada, não. Eu estou falando da forma que ele disse. Quando eu estou chegando próximo dele, todo mundo está com medo de chegar próximo. O primeiro a chegar, quando eu cheguei, aquilo me bateu um sentimento de revolta de ver aquele jovem acorrentado. Me bateu um sentimento de olhar que poderia ser o meu filho que estava ali. E eu fui naquela unção. Deus me deu uma unção, uma certeza, sabe, uma força. Eu fui ao encontro dele. Quando eu cheguei próximo dele, eu abracei o Rian. Quando eu abraço o Rian, não tem agora cantarelo nenhum, não tem demônio, não tem nada ali, cai botar tudo. Quando eu abraço, ele se prostra, ele cai aos meus pés, e ele pega nas minhas pernas, que era pastor, o Senhor veio me libertar, o Senhor veio me salvar, o Senhor veio me libertar. Todos nós estávamos ali chorados. Os que estavam ali, ninguém ficou sem chorar naquela cena. Mas depois, aí eu olhei, conversei com a mãe, com o avô dele é presbítero da congregação de Pombal. E aí ele disse: pastor, a situação é muito terrível, pastor. Você não pode ficar solto. Se a gente soltar ele bate no policial, ele arrebenta tudo. Meu Deus, é um catarino mesmo. Sabe o que aconteceu, gente? A mãe não soltou ele, ficou com medo, ele ficou acorrentado. Ele foi embora, veio o coração partido para casa. Mas depois de uma semana, o presbítero Raimundo fala para o pastor Genilson, manda uma mensagem, disse: pastor, eu tenho uma novidade, diga, pastor. Ele disse: o Rian, eu digo: o que aconteceu com o Rian? Ele disse: o Rian, de repente, a família estava na sala, e de repente Rian chegou, todo mundo ficou atemorizado, com medo. E disse: quem foi que soltou? Quem foi que foi lá? Ninguém achava que estava escondida. Quem foi que soltou? Você, Rian. E eu disse: o anjo chegou diante do meu estado. E eu estou aqui. Eles não quiseram acreditar, mas de verdade, não tinha fogo. O anjo foi lá e arrebentou as correntes de Rian está livre hoje. Sabe o que é isso? É um processo. Caiu mal, a gente chegou lá, mas tinha uma vida que precisava ser liberta, longe de onde eu estava. E a glória de Deus quer se encontrar naquela. Escuta, quando Paulo chegou na cadeia, ele entendeu o clamor. Não só esse carcereiro recebeu Jesus, mas a família dele recebeu Jesus. Deus te chamou justamente para isso, para quebrar as correntes. Há um clamor dos seus ouvidos através dessa Macedônia. Eu preciso, mas você precisa estar com o ouvido sensível ao ouvido chamado, a um campo muito, mas muito grande, querido, que precisa de você lá, dentro da tua casa, do teu vizinho, da tua rua. A gente ficou acomodado demais, a gente ficou com medo, inclusive, de chegar perto de alguém que está fumando, e a gente chega lá e a gente escuta: o evangelho não é questão de sobrevivência, o evangelho é questão de vida ou morte. Você entende isso? O evangelho não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Foi para isso que nós somos chamados, para morrer em prol do evangelho. O Senhor chamou para isso. Você quer ver essa igreja cheia? Você quer ver as pessoas cheias de Deus? Você precisa se colocar na posição e atender o chamado. Tem alguém que está precisando de mim, eu vou sair para levar essa palavra. Glória a Deus, é isso mesmo, irmão. Tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus?
Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus? Ei, escuta. Ei, Jesus está te chamando nessa noite. Você é aquele preso que estava ali, achava que estava tudo perdido para a sua vida. Você é essa pessoa que achava que não tinha solução para você mais, que queria até tirar sua própria vida. Mas Jesus chega e diz assim: ei, é eu. Está vindo uma vida dele, estou vendo que devendo uma vida. Escuta, é o Senhor. Tem que haver um ouvido sensível. Porque ele diz: eu preciso desse Jesus. O que eu devo fazer para obter a vida eterna? Eles creem no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Deus quer mudar dentro da tua casa, no meio dos teus filhos. Ele quer mudar a história. Mas para que ele mude, você precisa passar por um processo. E eu sei que o processo que tu estás passando não está sendo fácil. E se tu viesse aqui nessa noite, não foi por acaso, foi o próprio Deus que me trouxe aqui para te falar isso. Que você não precisa tirar a tua vida, porque Deus te chamou para te dar vida. Para receber a vida. Aleluia. Eu vou passar para o pastor Jesus e terminar. E que Deus abençoe ele. Ore pela obra ali, nós estamos para Brest. E não é fácil, mas se o Senhor nos levou lá, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o meu único fôlego é dele. Não importa o que aconteça, eu estou ali para morrer em prol do chamado de ser missionário do campo. Glória ao teu nome. Lições estão no coração. Aqui está.
das quatro paredes, assistindo pela televisão, pela internet, glória, olha que maravilha. Mas para você ver, você tem que ir. Esse testemunho aqui foi forte hoje, irmãos. Forte mesmo. Forte. Glória a Deus. Amém. Vamos guardar o nosso coração. Vocês estão vendo o trabalho das contribuições que nós fazemos hoje? É isso. Você não vale, mas a sua contribuição na rede pública pode ser alta. Esse homem que está aqui andou muito pelo caminho. Isso que Deus está usando, nosso pastor, nosso missionário. Eu vi a Deus fazer. Agora eu vou dizer que eu vi, não, eu vejo, eu estou vendo. Estou com você lá. Estou com você lá, José, estou com você lá. Amém, querido? E eu louvo a Deus por isso, porque não paramos, continuamos. Louvado ao Senhor, amém? Você gostou de ouvir isso? Isso mesmo. Seu lar, ore e contribua, né? Nós temos que contribuir para ajudar esse trabalho a continuar. Amém? Vamos ficar de pé, nós estamos encerrando. Terça-feira temos a nossa campanha. Fala, Paulo. Queria pedir uma oração para a Ana Clara, está internada na UTI. A mãe veio grávida aqui, está de um mesinho, no leite do peito, está pneumonia broncolite. Está desenganada, mas nós temos um Deus que faz milagres. Nosso Deus é poderoso, amém? Tem mais alguém precisando de oração aí? Dias, pode levantar a mão. Eu vou clamar agora, você me chamar também. Levante a mão, Deus está aqui. Olha a Deus, olha a Deus. Deus está aí, Deus está em todos os pontos aonde uma alma precisa dele. E se preciso for, ele leva alguém lá para fazer a obra. Amém, Jesus. E ele está aqui para te atender. Pai Celeste, muito obrigado. Muito que me fizeste nesta noite. Continua abençoando o missionário, pastor, José Batista e sua esposa Zé, esse grupo que está o Jefferson também tem se empenhado em fazer o teu trabalho lá no pastor José, permanece, Pai. Aqui estamos e essas mãos erguidas agora, estamos pedindo como essa vida foi apresentada aí, que está desenganada, Pai, mas Deus não desengana ninguém, Pai. E agora nós apresentamos essa vida e pedimos, vá lá, Pai, entra com providência. Se tu tivesse também visita a Denise, abençoa que a Lucilena consiga trazê-la, Pai. Está que sejamos os teus instrumentos ajudadores, Pai. Estamos para fazer a tua obra e glorificar o teu nome, Pai. Eu te agradeço assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. O amor de Deus, Eu recebo. a graça do Senhor Jesus, Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo, Eu recebo. seja convosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Quem permita, diga.